Shalom para todos. Em nome de Yahushua HaMashiach, estou aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura das Sagradas Escrituras que alimentam para a nossa alma, para o nosso espírito. E lendo o livro de Bereshit, já estou no capítulo 32 do livro Bereshit, que é chamado em português de Gênesis. Bereshit, capítulo 32. E Jacó seguiu em seu caminho, e os malachim celestes de Elohim o encontraram. Malachim quer dizer os anjos. Malach quer dizer anjo. Malachim quer dizer anjos, está no plural. E os malachim celeste de Elohim o encontraram. Elohim quer dizer aquele que é todo poderoso, Yahweh. O nome dele é Yahweh. Ele é o meu Elohim. E quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Elohim. E ele chamou o nome daquele lugar de Mahanaim. E Jacó enviou o mensageiro adiante dele e Esaú, seu irmão, à terra de Seir, a nação de Edom. Estou no capítulo 3, né? Lembrar que esse nome Malachim, Jacó, é nome em hebraico. Em hebraico. Essa Bíblia ela se aproxima bem do hebraico, dos originais. Versículo 4. E ele os ordenou, dizendo: Assim falarás ao meu amo Esaú, teu Ever. Jacó te diz isto: Eu residi com Labã e fiquei lá até agora. E eu tenho rebanho, jumentos, ovelha, avadim, macho e avadim, fêmea. E eu os enviei para falar ao meu amo, para que eu possa achar favor à tua vista. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Nós chegamos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te com 400 homens. Então Jacó temeu grandemente e ficou aflito. E ele dividiu as pessoas que estavam com ele, e as ovelhas e rebanho, e os camelos, e em 2 grupos de acampamentos. E ele disse: Se Esaú vier a um campo e atacá-lo, então o outro acampamento que está à esquerda acampará. E Jacó disse: O Elohim do meu Abba, Avraham, e Elohim de meu Abba, Isaac, Yahweh, que me disse: Retorne para a terra de teus arrivote e para tua Mishpahá, eu serei sempre contigo. Eu não sou merecedor do mínimo de todas as haramim e de toda a emet que tu mostraste a teus Ever. Pois com apenas meu cajado eu passei este Yarne, e agora eu me tornei dos acampamentos de pessoas. Deva caixa me livre da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não me venha a me ataque. E a mão e a mãe com os filhos, e tu disseste: Eu certamente farei a ti o Tove, e farei a tua semente como a areia do mar,
que pela multidão não se pode contar. E ele se abrigou naquela mesma noite lá, e levou do que veio à mão dele um presente para Esaú, o seu irmão. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com os seus prontos, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 porcos. E ele os entregou nas mãos dos seus avadim, todo o rebanho, e disse aos seus avadim: vá à frente de mim e deixa um espaço entre rebanho e rebanho. E ele deu ordem ao primeiro grupo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: a quem vocês pertencem e onde vão? E ele: quem são estes diante de ti? Então tu dirás: estes são de teus Evade e Jacove. Isto é um presente enviado ao meu amo Esaú. Também Jacove vem atrás de vós. As coisas mudam. Iago trabalha. E assim, de certa forma, ele deu ordem ao segundo e ao terceiro. E todos aqueles que seguiam os rebanhos, dizendo: desta maneira deverás tu falar com Esaú, quando tu o achares. E dirás também: teu Evé, Jacove, vem atrás de nós. Portanto, ele disse: eu o deixarei satisfeito com o presente que segue antes de mim, e depois disso eu verei a face dele. Eu suponho que ele então me aceitará. Assim o presente foi antes dele, e ele se abrigou naquela noite no acampamento. Então levantou naquela noite e tomou suas 2 esposas e suas 2 avadim e seus 11 filhos, e passou sobre o rio de Iaroque. E ele os tomou e os enviou diante do riacho, e enviou diante de que ele tinha. Jacove foi deixado só, e ali lutou um homem com Jacove até ao romper da manhã. E quando o homem viu que ele não prevaleceu contra ele, o homem tocou a cavidade da coxa de Jacove e deslocou a junção superior da coxa, quando o homem lutou com Jacove. E o homem disse: me deixa ir, porque o dia já se rompe. E Jacove disse: eu não te deixarei ir, exceto que se tu me abençoares. E o homem disse a Jacove: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacove. Então o homem disse: teu nome já não será chamado Jacove, mas Israel, pois como um ser humano, tu mostraste poder com Elohim e com os homens, e prevaleceste. Jacove perguntou-lhes e disse: bem, Vacaxá, diga-me teu nome. Então ele disse: por que tu perguntas sobre meu nome? E ele abençoou ali. Jacove chamou o nome do lugar de Peniel, porque eu vi Elohim, Paneia El Panaim, e ainda a minha rainha foi preservada. E ele seguiu de Peniel acima do sol,
subia sobre ele e ele mancava sobre o seu quadril. Então os filhos de Israel não comem do tendão que encolhe, que se acha na juntura da coxa e agem assim até este dia, porque ele tocou na juntura da coxa de Jacove, no tendão do quadril. Capítulo 33, Gênesis, Bereshit. Jacove levantou os seus olhos e olhou e viu Esaú chegando e com ele 400 homens. E ele dividiu os filhos entre Leá, Rarel e as duas criadas. E ele colocou as criadas e seus filhos de frente, e Leá e seus filhos após ele, Rarel e Arrussef por trás. E ele passou adiante dele e se prostrou. E ele passou adiante dele e se prostrou ao chão 7 vezes, até que ele chegasse perto de seu irmão. E Esaú correu para o encontrar e o abraçou e se debruçou no pescoço dele e beijou. E eles choraram. E Esaú ergueu os seus olhos e viu as mulheres e os filhos e disse: quem são esses que estão contigo? E Jacove disse: os filhos que Elohim tem pelo seu favor imerecido dado a teu Ever. Então suas criadas chegaram mais perto deles e seus filhos, e eles se prostraram também. Leá também com seus filhos chegaram mais próximos e se prostraram. E depois veio Arrussef e se aproximou com Rarel, e eles se prostraram. E ele disse: o que tu queres dizer por meio de todas estas caravanas que eu encontrei? E Jacove disse: estes são os que estão a mercê de favor, à vista de meu amo. E Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, porque poupe o que tu tens para ti mesmo. E Jacove disse: não, Bevacaxa, se agora eu achei favor à tua vista, então receba meu presente de minha mão, porque eu vejo tua face perante mim, como se eu tivesse visto a face de Elohim, e tu ficaste contente comigo. Bem-vacaixa, tome minha beraca, que é trazido a ti, porque Elohim tratou para comigo, mediante o favor imerecido. Porque eu tenho bastante, ele lhe insistiu, e Esaú os pegou. E ele disse: vamos retornar nossa jornada e deixar-nos ir, e eu irei contigo lado a lado. E ele disse-lhe: meu amo, sabe que os filhos são frágeis, e as ovelhas de rebanhos com a cria estão comigo. E se os homens guiá-los mais um dia, todo o rebanho morrerá. Por favor, permita que, meu amo, passe adiante do teu Ever. Eu continuarei a viajar tranquilamente, de acordo com o passo que o rebanho vai adiante de mim e ao passo que os filhos são capazes de resistir, até que
chegue ao meu amo, rumo a sair. E Evé disse, permita-me agora deixar contigo alguns dentre o povo que está comigo. E Jacó disse, o que eu preciso fazer para eles? Permita que eu ache favor à vista de meu amo. Assim, Esaú retornou naquele dia em seu direct para Seir. Jacó viajou para Sucote e construiu para ele mesmo uma baita e fez tendas para o seu rebanho. Então o nome do lugar foi chamado Sucote. E Jacó veio a Shalem, a cidade de Shechem, e qual fica a terra de Canaã, quando ele veio a Padarã e acampou sua tenda diante da cidade. E ele comprou das mãos dos filhos de Ramon, o Aba de Shechem, uma parcela de um campo onde ele tinha espalhado a sua tenda e adquirido por 100 peças de prata, e ele erigiu ali um altar e o chamou de Elohim Israel. Que Yahweh continue nos abençoando e nos ajudando ricamente. Amém.